Pessoal, bom dia, graça e paz. Posso esquecer disso não. Se eu der só bom dia, eu vou ter problema. É igual almoçar sem orar. Tem uns religiosos que ficam desesperados, né? Não vão orar não, pastor? É engraçado. Ai. Como se a vida fosse só um evento, né? A vida é um processo contínuo, né, de devoção. Pessoal, hoje nós estamos no capítulo 25, na nossa sequência, nosso estudo do livro do Êxodo. Lembrando que na semana passada a gente saltou, né? Não tivemos por motivo de força maior. Hoje a gente caminha aqui novamente a partir do capítulo 25. Só chamando a atenção de vocês que esse capítulo 25 não é fácil não, viu? Tá bom? Então, bastante paciência, bastante cuidado e vamos prestar atenção nos detalhes, tá bom? Então não é tão simples. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós te louvamos. Obrigado pela tua presença, que teu Espírito Santo venha nos guiar, iluminar o nosso caminho para que possamos entender a tua vontade através da tua palavra. Nós consagramos tudo a ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Quem quiser sentar mais na frente para poder ouvir melhor, tá certo? Vamos lá. Eu quero ler alguns versículos, como de costume. Hoje eu vou ler 9 versículos, tá bom? Vamos seguir. Êxodo capítulo 25. Se eu fosse dar um título, eu daria o mesmo título que está na minha Bíblia aqui. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Vamos lá. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de onix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Ok? A gente lembra que Deus havia feito uma promessa que estaria andando junto com o seu povo. Ok? E ele vai fazer isso através do tabernáculo. Vocês estão acompanhando a sequência aí dos estudos. Fácil de entender. Havia uma promessa de Deus de andar junto com o seu povo, lembrando que o povo é pecador e Deus é santo. Então essa parceria não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Então Deus vai viabilizar essa comunhão com o povo através do tabernáculo. O tabernáculo e as instruções de Deus para a construção dele foi a principal revelação que Moisés teve lá no monte. O Moisés subiu no monte e o que mais ocupou o tempo de Moisés no monte foi a revelação a respeito da construção, as medidas, os detalhes do tabernáculo. Então, existe um propósito muito grande nisso, né? O tabernáculo também era o quê? Uma sombra dos bens futuros, certo? Lembrando que todo o Antigo Testamento é um conjunto de sombras que apontam para o futuro. Não dá para a gente olhar para o tabernáculo, para os utensílios do tabernáculo e achar que aquilo é para hoje. Então vamos entender isso. Eram figuras, é isso que Paulo diz. Tudo isso são sombras dos bens futuros
mas o corpo é de Cristo. Ali Paulo já definiu ali em Colossenses o significado. São figuras que vocês vão enxergar no Antigo Testamento que vão apontar para Cristo. Por isso que a Bíblia nos ensina que o fim da lei é Cristo. A lei serviu de aio, serviu de professor, preceptor, para nos ensinar a respeito de Cristo. A gente gastou tempo com isso já, né? A prova de que o Antigo Testamento é um conjunto de sombras, a gente também pode encontrar em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Tem aqui um texto que nos ajuda a entender bem que realmente o Antigo Testamento é um conjunto de sombras das coisas futuras. Apocalipse 21, versículo 3 diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Certo? Você vê que está aparecendo essa mesma linguagem aqui do tabernáculo lá no Apocalipse. Então, assim, a gente já começa a realmente entender o propósito do tabernáculo. Vamos analisar aqui, a princípio, 2 textos para a gente começar a analisar, antes da gente começar nos versículos propriamente do capítulo. 2 textos básicos aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Nós temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. E do verdadeiro tabernáculo. Então, o tabernáculo de Moisés era apenas um prospecto de uma realidade espiritual que já existia. Verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, um tabernáculo na terra construído por Moisés. Mas existe um tabernáculo que não foi construído por mãos humanas. É isso que o texto está dizendo? Vamos consolidar melhor no capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Hebreus 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Então quer dizer que o tabernáculo de Moisés era realmente um prospecto e não era perfeito porque era um tabernáculo feito por mãos humanas. Deu para entender isso? Não feito por mãos, isto é, não desta criação. Está claro. Então nós temos aqui um tabernáculo que é espiritual. E nós temos o Moisés construindo um tabernáculo que é, na verdade, uma sombra de um tabernáculo espiritual que já existia. Então, os textos que eu li aqui em Hebreus, está trazendo aqui a informação para a gente clara de que o tabernáculo construído por Moisés no deserto era apenas um prospecto. Era apenas um prospecto de um tabernáculo que já existe no céu. Os 2 textos estão claros aqui? É só uma imagem construída de algo que já existia, que possui uma funcionalidade espiritual. Porque o tabernáculo tinha uma funcionalidade. O sumo sacerdote, ele operava dentro do tabernáculo. E Deus é um Deus de princípios. A gente sabe disso, que da mesma forma, Cristo teve que respeitar o mesmo protocolo.
Ele podia entrar no Santo dos Santos só como sumo sacerdote. Percebe? Então, às vezes a gente pensa assim, Deus é poderoso e Deus ele pode passar por cima das coisas e fazer do jeito que a gente quer. Não, não vai fazer. Deus não vai fazer assim, de qualquer jeito. Deus ele é sujeito à sua própria palavra, aos seus próprios princípios, né? O homem deveria ser assim, né? Aquilo que a gente fala, a gente devia honrar. Deus é assim, ele fala e honra o que ele fala. Vamos seguir. Agora vamos entrar propriamente nos versículos. Versículo 1 e 2. Vamos começar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover, voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada. Então o pessoal gosta muito de usar essa palavra, né? Oferta alçada, né? Ok. Vamos entender o significado, né? Antes de falar sobre oferta alçada, vamos entender aqui que depois da formalização do pacto entre Deus e o povo, lembra? Os estudos passados, a gente teve ali a formalização, né? Do pacto de Deus com os homens, feito de forma verbal, a lei foi apresentada e o povo diz: amém, amém, a gente concorda, vamos fazer tudo que o Senhor falar. E depois teve o termo de assinatura, que foi feito com sangue de um animal, aspergido sobre as colunas que representavam as tribos de Israel e sobre o altar que representava Deus. Então o termo ali foi assinado com sangue do pacto de Deus com os homens. Isso tudo, eu só estou recapitulando, tá? Vocês já estudaram. Agora Deus espera que o povo comece a responder, né? Já que foi feito o pacto, né? Agora a gente espera, ou Deus espera que o povo comece a responder, cooperando e contribuindo com o Estado. Que a ideia aqui é a fundação do Estado de Israel, a estruturação da nação de Israel como povo. Então vamos lá, fizemos um pacto, falamos sobre o pacto, assinamos o pacto e agora eu preciso que vocês colaborem com a construção dessa nação, desse Estado, ok? É assim, né? Às vezes a gente pensa que as coisas são feitas só na teoria, né? Teoricamente nós somos cristãos, a gente entende muito das coisas certas, mas viver as coisas certas é diferente. Então Deus ele testa a gente na prática. Não basta você só conhecer as coisas. Então Deus vai testar a sua teologia. Claro que vai. É lógica. Vocês acham que tudo que vocês aprendem na igreja, vocês não serão testados, não? É só separar um pouquinho para perceber como que funciona o profético de Deus. Cada culto, já disse para vocês, cada culto é um passo em direção ao destino da gente. Então Deus, tudo de Deus é processual. Deus não trabalha de forma eventual. Você vem aqui e acabou. Não, é tudo processo. O reino de Deus funciona com processo. Então Deus trata a gente em doses homeopáticas. Ele fala com você na escola bíblica, ele fala com você no culto da noite, no culto da quinta, na oração na terça, fala com você lá na visita que você faz lá na casa do irmão, fala com você. Então ele vai e monta, o culto são fragmentos que vão criar um plano para o seu destino. Esse é o profético de Deus que a igreja deveria entender. A igreja não entende essas coisas, a maioria das pessoas não entende. É o profético de Deus. Você está aqui, por que Deus nunca fala nada assim à toa? Se vocês estão aqui hoje, então existe aqui todo um mover espiritual que trouxe vocês aqui hoje. Lógico, é. Deus não dá ponto sem nó, né? Alguma coisa ele quer fazer. Depois que vocês ouvirem as informações, serão provados. Nós seremos provados daquilo que nós estamos ouvindo. Essa é a didática de Deus. Parte teórica, depois na parte prática da vida. Né? E pode perceber que as demandas que você vai enfrentar amanhã, Deus já te deu a provisão hoje. Você vai dizer, bem que eu senti que esse negócio ia acontecer. Não vem assim, você fala, não sei porque eu estou orando tanto hoje. Você já acordou com vontade de orar? É porque Deus está vindo lá na frente. Já acordou assim, com desejo de vir da igreja, e é uma coisa assim, porque Deus,
Ele é responsável pelo querer e o efetuar também. Interessante isso, né? Ele está fazendo toda uma construção para a nossa vida. Por isso que quando você não entende o que é comunhão, você não chega a lugar nenhum. A comunhão te leva para um destino. Por isso que você está vendo Deus quer ter comunhão com o povo. E essa comunhão será feita através de um tabernáculo, que é o meio de conexão. Então Deus, depois de falar com o povo sobre esse pacto, e depois desse pacto ter sido assinado com o sangue de um animal sacrificado, agora Deus vai esperar do povo, né, uma resposta. Houve uma concordância verbal. Agora Deus espera a contribuição do povo. Deus vai fazer a parte dele e o povo vai ter que fazer a parte deles. Okay? A gente constrói alguma coisa, se não for assim, Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. A palavra oferta alçada está indicando aqui que não vai ser um tipo de imposto. Imposto já tem a ver com imposição, né? A palavra indica que os valores ou as ofertas que serão lançadas, levadas para a construção do tabernáculo, não é nenhum tipo de imposto, ok? E também não tinha nenhuma relação com dízimo e essas coisas. Por isso que é a oferta alçada. A oferta alçada tem a ver com a oferta que é lançada para um propósito específico. É uma oferta temporal. Ela é para um tempo específico. É como se falasse assim: vamos construir uma torre? Vamos. Quanto é que vocês vão dar? Entendeu? Isso é a oferta alçada. Ela é levantada, ela é feita a partir de uma demanda específica por um tempo. Diferente de impostos, que a gente paga também, né? E diferente de dízimos, que eram uma contribuição também para as questões espirituais. Então é uma oferta especial. E também tem outras coisas importantes aqui no texto. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então é uma coisa voluntária, certo? Não é imposição, né? Aquela coisa. Então esse projeto aqui para a construção do tabernáculo, por se tratar de uma questão altamente espiritual para o povo, terá que ser feitas as ofertas de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Você vai ter que sentir de Deus. Porque se você não sentir de Deus, o que você faz não tem valor. Okay? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, em suma, resumindo, né? Vamos falar. Em suma, esse estudo aqui da construção do tabernáculo está ensinando uma coisa muito importante. A gente vai trabalhar dentro dessa visão aqui. Deus está nos ensinando a construir um lugar para a habitação dele. Nós vamos ter aqui um mecanismo para manter Deus perto da gente. Essa é a função do tabernáculo. Nós vamos construir uma casa espiritual que seja apta para Deus estar. Aí já vem para a gente o entendimento. Como é que eu vou manter Deus por perto? Dá até uma mensagem, né? Como é que eu mantenho Deus por perto? Nós vamos construir uma casa. Nós vamos construir um tabernáculo. E esse tabernáculo hoje é a nossa vida. Somos nós. Nós somos o templo de Deus. Então, como eu preparo a minha vida? Como é que eu condiciono a minha vida para que a minha vida seja uma habitação do Deus vivo? Certo? Seria isso. Então, esse estudo tem a ver com isso, a construção do tabernáculo. Então, nós não podemos, tem a lição aqui, nós não podemos construir uma igreja. Tem uma lição aqui, com recursos gerados com imposição. Já começa aí. Tem uma lição aqui. Nós não podemos construir uma igreja com recursos gerados com imposição. Não funciona.
Quando a gente fala de recursos, a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de tudo, porque vocês têm recursos. É a mão de obra, é o ministério pessoal de vocês. A gente está construindo aqui algo para Deus através de algo que nós estamos fazendo. Cada um está contribuindo de um jeito. Com a intelectualidade, com a influência, com conhecimento, com finanças. Cada um está contribuindo de um jeito, não está? Então, nós não podemos construir algo para Deus com imposição. Só com esse princípio aqui a gente já vai fechar um monte de igreja. Tá certo? Porque o texto está dizendo: todo homem cujo coração se mover voluntariamente, a construção do tabernáculo. Nada para o tabernáculo poderia ser feito com imposição. Você pode até construir parede, mas coisa espiritual você não constrói. Então você tem o quê? Eu não tenho nada. Se você não fizer, se você não der, não é assim? É como a gente vai nas reuniões assim, as reuniões que a gente foi, a gente já fica assustado, né? Não é verdade? O cara diz, você tem que, se você não fizer, então está aqui. Estamos curados, né? A gente não constrói nada para Deus com imposição. Eu sou assim, quanto mais me aperta, mais no banco eu fico. O cara começar a pedir oferta assim, se ele for tranquilo, biblicamente, eu posso estar com a oferta no bolso. O cara começou a apertar de não, porque você vai quebrar o decreto de Deus, você vai torcer o braço de Deus com essa oferta. Aí eu falei, eu ia dar, perdeu. Está aqui, vai ficar aqui, vou gastar com outra coisa. Já não dou. Porque senão a oferta vira dinheiro, né? Dinheiro não vale nada no reino do Espírito. O reino do Espírito é sementes. Dinheiro é coisa humana, né? Entendeu o que eu falei? Então não dá. E por favor, não aceitem essas coisas, essa imposição que a gente tem que... Davi pedia a Deus para ter um coração voluntário, sempre. Eu estou tentando construir uma igreja de gente que se move voluntariamente. Você pode perceber, eu estou toda hora falando para que as pessoas que estão aqui forçadas possam ir embora. Percebeu que a minha linguagem é sempre essa? Assim, eu nunca crio imposição de nada. Porque nada pior do que você ter uma pessoa sentada num banco que não quer estar ali. Você tem que ajudar a pessoa, encontrar o caminho dela. A pessoa não gosta. Eu já conversei com um crente que fala assim, eu não gosto do meu pastor, eu não gosto da minha igreja. Eu falei, você está fazendo o que lá? Não, porque eu nasci lá. Poxa vida, né? Por favor. Fomos nós que fizemos aquilo. Fez o quê, rapaz? Ninguém é dono de nada aqui, não é? Nós somos dono de alguma coisa? Então a gente tem que se mover, porque assim funciona. Nós precisamos de uma geração que construa legado para o futuro. Então uma geração que faz só para hoje não serve para nada. Porque Deus é um Deus de gerações. Nós estamos construindo algo para deixar para os nossos filhos, deixar para os jovens que estão aqui. Estou fazendo para nós. Então só um povo que se move voluntariamente pode fazer isso. Então, um povo que se move com o coração ligado em Deus é outra coisa. O povo é assim, você deixa o povo solto. Fala, vamos lá. Irmão, você sentiu no coração, você faz. Se não sentir, não faz. Certo? Porque um povo que se move realmente com o coração ligado em Deus, você chega no futuro num projeto de 5 milhões, você fala assim, nós temos isso aqui, esse é um projeto de 5 milhões para nós. O cara levanta e fala assim, eu sou fazendeiro, eu dou uma fazenda. Isso acontece em lugares grandes, gente. Como é que esses caras, você acha que esses caras constroem essas mega igrejas de 10, 20 mil membros? É com conversa fiada? É com fé. É um povo que foram criados dentro de uma história de fé, construção de fé, fidelidade. O cara está ali falando, é Deus que está me movendo. É Deus. Aí o cara, o cara chega, você não precisa falar assim, não, se você não der, você vai para o inferno. O cara pega e chega, eu já fui em congresso, o cara dá carro. E ninguém fala nada. O cara fala assim, Deus mandou fazer isso para vocês. Deus mandou fazer isso, entregar uma fazenda que eu tenho para poder construir o templo.
Senão a gente não faz nada no reino de Deus, não é? Aí você aperta o cara, se você não der, você vai para o inferno. Ah, se você não der, você vai ver, Deus vai deixar o diabo puxar sua perna de noite. Aí você fica, não dá, né? Não faz nada. Então assim, nós estamos preparando uma geração para o futuro, nós temos que deixar um legado que só aguenta o tranco quem se move na voluntariedade. O cara que vem na igreja porque a mulher traz ele, porque o primo dele chama ele, isso aí não aguenta, não aguenta. O crente de verdade é aquele que fala assim, eu estou aqui, estou tomando pedrada, mas Deus está comigo e eu estou firme nesse negócio. É assim. Então, senão, se você começar a olhar para as circunstâncias aqui, você não faz nada não, filho. Então você tem que se mover por algo espiritual, senão você não fica. Se for olhar para pessoas, meu Deus do céu, amado, você não faz nada de igreja, não. Olhar para pessoas, coisas que acontecem, não sei o quê, não vai, né? A gente tem que olhar para Deus. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com coisa errada. Então, quando a coisa está errada, a gente bate nas costas do fulano e fala assim, Deus te abençoe que eu estou seguindo o meu caminho. É assim que a gente faz. Sem confusão. A gente tem 3 maneiras, né, de se dar algo a Deus. Né? A gente tem aqui uma ilustraçãozinha. Algumas pessoas são como pederneiras. Sabe o que é pederneira? Aquela pedra de isqueiro, tipo, você bate nela, faz a faísca. O cara batia a pedra, então... Algumas pessoas são assim, né? Quando você força, sai faísca ou arranca lasca. Né? Algumas pessoas são como esponja. Quanto mais são apertadas, mais coisas boas saem dela. Você aperta, sai coisas... Sai água, certo? E algumas pessoas são como que? Umas como pedras, outras como esponja e outras como favo de mel. A doçura escorre normalmente. Já viu um favo de mel? Você já viu o mel lá na parte externa, né, Fabi? Você que é especialista em abelha. A doçura já é visível. Então vamos lá. Versículo 3. Continuando. E esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro, prata e cobre. A gente tem aqui os metais de ligas mais importantes para os israelitas na época, que era o ouro, a prata e o cobre. No período pré-monárquico, antes da monarquia. Até aqui eles não têm um rei ainda, certo? Então esses metais, a liga desses metais, eram os metais mais importantes nesse período. Significa o quê? O que significa isso? São os bens materiais mais preciosos para eles. Ouro, prata e cobre. Você percebe que está na ordem decrescente de valor? Ouro, prata, cobre. Está numa ordem decrescente. A ordem desses metais é decrescente de valor. Começando pelo ouro, né? Entendido, né? Sigamos. Versículo 4. Agora vai falar sobre tecidos e peles e pelos, né? E azul, olha a oferta como é que tinha que ser. As primeiras ofertas ali, a primeira classe de ofertas é de metais preciosos, ok? A segunda vai ser de tecidos, couro e pelos, ó. Azul, púrpura, carmesim, linho fino, que é branco, e pelos de cabras. Aí você fala, o que Deus vai fazer com isso, né? O que isso tem a ver com o tabernáculo, meu Deus? Então, esses aqui são os artigos mais preciosos que serão usados na decoração do tabernáculo. O lugar para a habitação de Deus, ou seja, o meio de comunicação entre Deus e os homens. É o link desse tabernáculo. Tá certo? É uma chave de conexão entre Deus e os homens. Deus está pedindo um tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino.
Azul, todo mundo conhece. Aqui o púrpura é o roxo, certo? E o carmesim é o vermelho. E o linho fino é o branco. Nós temos aqui branco, vermelho, roxo e azul, que são as cores dos tecidos que vão decorar o tabernáculo. É interessante, né? Como que Deus é detalhista, né? Só que a obtenção dessas cores não era um processo tão simples como é hoje. Imagina nessa época aqui. Para você poder fazer um fio azul, não era simples. Porque o corante azul, para atingir o tecido, vinha de um marisco, chamado o mexilhão, né? A gente fala, um marisco especial que era encontrado somente no mar Mediterrâneo. Aí você já... Puxa Deus. Não podia, né? É mais leve, né? Como é que vai fazer azul aqui? Para ter o roxo, você dependia do azul. Na composição. Para combinar, adicionando um composto químico. Aí você fazia o roxo, mas você tinha que usar azul. Então a gente está com o mesmo problema. Para obter o vermelho, a matéria-prima para você conseguir o vermelho vinha, olha só, de um certo tipo especial de minhoca. Era extraída de dentro da minhoca um líquido vermelho que era colocado no fio branco. A segunda forma de extração do vermelho seria de um inseto chamado Kermes coccus illicis. Pode dar o nome para o filho de vocês se vocês quiserem. Bonito. Então você imagina um inseto, uma minhoca que dava cor vermelha. Então assim, ó, o que Deus está pedindo não é tão simples assim. Então às vezes a gente acha que fazer algo para Deus, a gente pode fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu sempre dou exemplo, né? Vamos tocar para Deus? Não, toca qualquer coisa aí que Deus recebe. Se fosse assim seria bom, né? Não, irmão, o que importa é que você está cantando para o Senhor, porque o Senhor está vendo o seu coração. Que coisa mentirosa esse negócio, né? Isso é coisa de igreja, né? Gospel ainda. O cara não toca nada, não conhece uma nota musical, aí está ofertando para Deus. Como é que você vai oferecer para Deus algo que não te custa? Não te custa nem um estudo, nem um ensaio. Vamos tocar qualquer coisa hoje, né? Hoje é culto, então, vamos tocar o quê? Toca qualquer coisa. Deus recebe, né? Deus não recebe qualquer coisa. O que a gente tem que dar para Deus? Algo que nos custe, algo que tem valor. Você já viu ter sacrifício? O sacrifício traz fogo. Ok? Não adianta você colocar... você vai lá na churrasqueira, lá vai botar fogo. Qual a justificativa do fogo se não tem a carne? Então, se você quer fogo, você tem que ter sacrifício do altar, meu amigo. Essa lógica ninguém quer entender, né? É o que eu digo para vocês. O tempo de preparação tem que ser maior do que o de apresentação. Essa conta não pode esquecer nunca, tá? Tanto nas questões espirituais como na vida. Na vida. Você quer fazer sucesso como um professor, como um músico, como um empresário. O tempo que você gasta nos bastidores tem que ser maior do que o que você gasta se apresentando. Um teatro tem que gastar horas e horas de ensaio para apresentar 40 minutos. Senão não funciona. Um louvor tem que ser ensaiado bastante antes de ser apresentado para Deus. Esse negócio de mensagenzinha, toque de caixa, que você bota o dedinho assim, ó. Vou pregar isso aqui hoje. Não tem fogo. Sim. Você tem que gastar tempo. Essa conta vocês não podem esquecer de fazer. Se vocês quiserem ter ministério feijãozinho com arroz, é só você gastar o mesmo tempo de apresentação com o tempo de preparação. Faz isso. Ok? Quanto tempo que Jesus gastava orando a noite inteira para ser usado instantaneamente lá embaixo, no vale? Ele passava a noite no monte. Não é isso? Vou fazer para Deus. Mas como assim? Percebe que a gente precisa entender isso como igreja? Como igreja, precisamos.
né? Como é que você sabe quando a coisa não vai funcionar? Quando não tem esforço. Não tem esforço. Vocês percebem também que o culto de quinta-feira, ele é muito mais profundo do que o de domingo? Quem percebe isso? Mas por quê? Por causa do sacrifício. Domingo todo mundo vem na igreja, pai. Qualquer religião tem gente no domingo na igreja. E quinta? É todo mundo que vem? Vem o cara cansado, vem de uniforme, né? Com fome, vem correndo. É isso aí, trabalhei o dia inteiro, tomei pancada, não vendi nada hoje e vem pro culto. Tem sacrifício. No domingo tá todo mundo beleza, né? Dorme o dia inteiro, tranquilão, vai no churrasco da casa da titia, se arruma, vem cheiroso, bonitinho. Entender aqui como que você obtém as cores, né? Então não é um processo tão simples assim. Versículo 5. Agora vem outras ofertas. De peles de carneiros, tintas de vermelho, pintadas de vermelho. Então nós temos pele pintada de vermelho. A mente de alguns já está indo lá a fundo, né? Peles de texugos e madeira de acácia. São os elementos para a construção do tabernáculo ou a casa onde Deus vai habitar. Estamos preparando não só um tabernáculo, mas estamos preparando a nossa vida. Para que Deus realmente possa habitar. Estamos nos tornando aptos para sermos uma habitação do Deus vivo. Vamos primeiro a peles de carneiro tingidas de vermelho. Está aqui. Pele de carneiro tingida de vermelho, vermelho vocês sabem de onde vem. Agora nós temos aqui algo interessante que são as peles de texugo. Vamos agora, com maturidade. A tradução aqui tem um percentual altíssimo de estar equivocada. Essa palavra texugo pode ser um equívoco de tradução. Alguém tem outra tradução aí? Golfinhos? Entendeu o que eu estou falando? Couro fino. Percebeu? Você viu como é que a tradução é? Dá para o cara estudar a Bíblia só com uma tradução? Não dá, você tem que ter umas 5, 6. Então você tem que ter uma Bíblia de Jerusalém, uma King James, senão você não estuda a Bíblia não, tá? Tudo bem? Couro fino. É o mais próximo do original. Mas texugo. Olha só. É tão equivocada essa tradução que os texugos eram considerados, e é considerado até hoje pelos orientais, como um animal impuro. Segundo, né? Esse animal não é um animal nativo do Oriente. Então não tem sentido. É um animal impuro para eles e não é nativo desse lugar. A tradução mais aceitável seria couros finos. Couros finos, possivelmente algum tipo de peixe, ou couro de um peixe, né? Eles faziam muitas sandálias no Oriente de couro de peixe. Era um couro fininho. Então essa questão do golfinho tem um sentido aí, tradução, né? Ou algum animal marinho que era tirado dessas peles. Podemos seguir? Temos também aqui a madeira acácia. O significado da madeira acácia é baixar a cabeça, tem a ver com humildade, tá? Acácia. Mas por que Deus está mandando usar a madeira de acácia na construção do tabernáculo? A acácia é uma árvore de cálice bastante duro. Ela é resistente, mas ela é dura para ser modelada. Entenderam, né? Retorcido e cheio de espinhos. Poxa, Deus tinha que escolher logo isso. Retorcido, duro, cheio de espinhos.
para ser modelada? Então, o que significa a acácia? Simboliza o homem antes de ter Deus. Certo? Antes de ter Deus. O homem, antes de ter Deus, também era de ser visto duro, retorcido, torto e espinhoso. Vocês perceberam como que Deus está tentando dar uma informação para o futuro? Para esse povo do Oriente, essas informações não eram muito claras, mas era uma forma didática de Deus ensinar. Certo? Está ensinando a fazer o ozinho primeiro, para depois entender o vocabulário certinho. Essa é a didática de Deus, é a prova de um Deus sábio. Para não dizer assim, a gente não sabia. Sabia? Não, vocês estão aprendendo desde lá de cedo. Quem trabalha com alfabetização, né? O processo começa lá no iníciozinho, não é assim? E começa com som, junta as palavrinhas, não é assim? Então é isso que Deus está fazendo. Respeitando um povo que não tem entendimento ainda e mostrando para eles no que consiste o ser humano. Duro, cheio de espinhos, mas eu vou usar ele, vou dar forma nele, para ele ser uma habitação minha, para que eu seja uma habitação dele. Versículo 6, tem mais coisa aqui para ser ofertado pelo povo. Azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso. A gente tem especiarias aqui, um conjunto de especiarias aromáticas usadas para a confecção do óleo da unção, para o incenso e também para o azeite comum para iluminação. Ok? A gente tem aqui esses elementos. Versículo 7. Pedras de onix, ou ônix, né? Tem gente que fala assim, pastor, é ônix. Pode ser o que você quiser, ônix, onix. E pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. O éfode era uma veste quadrada que cobria os ombros e se estendia pelo peito, parecendo um casaco sem mangas. O peitoral era um ornamento que era cravejado externamente com pedras preciosas. Pedras preciosas cravadas no peitoral. Essa tinha que ser a oferta deles também, para ser preparado para o funcionamento do tabernáculo. Agora vamos organizar essas ofertas aqui para a gente poder entendê-las. Vamos organizar essas ofertas que o povo tinha que trazer. A contribuição do povo para construir uma casa para Deus. As primeiras ofertas a serem entregues pelo povo eram ofertas de metais preciosos. Ouro, prata e cobre. Não era isso? O que significa isso, pastor? Esses metais representam as obras feitas no Espírito. Obras feitas no Espírito. Percebe que você tem o ouro, prata e cobre. São níveis de obras espirituais. Ouro, prata e cobre. Por isso que o valor vai mudando. Ok? Uma obra altamente feita no Espírito é ouro. Entendido? Vamos fazer uma conexão aqui em 1 Coríntios. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 13, para vocês entenderem o que eu falei. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 13. Paulo disse assim: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, observaram como que o valor dos materiais vai diminuindo, ó. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vou repetir. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, é algo que você está construindo, de ouro, prata, pedras preciosas e madeira, feno e palha, você tem que lembrar de uma coisa. Você pode fazer a obra do jeito que você quiser para Deus. É um direito seu. A sua obra pode ser ouro, ela pode ser prata, pode ser pedra preciosa, qualquer uma, madeira, feno e palha. Então você imagina uma pessoa fazendo obras para Deus como ouro ou fazendo como palha.
Qual a implicação disso? Porque toda obra espiritual feita, ela é provada pelo fogo. Entendeu o que eu falei? Aí que está o problema. O ouro, quando está submetido ao fogo, ele fica mais purificado. A palha, madeira, feno, vai embora. Tem muita gente que está fazendo coisa para Deus aí, ó. Aqui, ó. O que você fez, irmão? Tem 20 anos que eu estou fazendo, mas você está fazendo palha. Você está fazendo feno, você está fazendo madeira. Obra espiritual é provada pelo fogo. Então, às vezes, você não vai ver nada. O que você fez? Eu tenho 50 anos que eu estou na igreja. É? E a sua espiritualidade, o que é? Pastor, eu não estou vendo nada, então é palha. Feno ou madeira. Se estivesse fazendo obras realmente no Espírito, essas obras estavam brilhando mais. E bem visíveis. E purificadas. Entenderam isso? Está aqui a dica para a gente construir uma casa para a habitação de Deus. As obras que nós estamos fazendo. Se são realmente espirituais. A gente está fazendo por quê? Você está fazendo para se promover? Você está fazendo para você ficar bonito? Para você aparecer? Para dizer que você é crente? Que você tem medo do inferno? Por que você está fazendo para Deus? Lembra de uma coisa, hein? O que você está fazendo para Deus é testado no fogo. E fogo vocês sabem como é que é, né? Ou queima ou purifica. Tem gente que não aguenta fogo, né? Aguenta fogo? Sabe que Deus pode confiar um foguinho na sua vida? Eu estou falando fogo de provação, tá? Não é fogo pentecostal, não. Fogo de provação. Eu aguento. Claro que eu aguento. Deus poderia confiar uma prova de fogo na sua vida? Se você for uma pessoa espiritual, você vai ficar melhor. Se você for uma pessoa meia boquita, você vai desaparecer. Você fala, eu não aguento esse negócio, não. Eu estou fora. Esse negócio de igreja, Deus que me livre. Então, gente espiritual, quando passa pela prova, fica melhor. Gente que não é espiritual, quando passa pela prova, não fica pior, não, desaparece. Como palha. A gente nunca imagina que o Antigo Testamento tem tanta informação, né? Continuamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 13. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o crente é testado, é na prova. Você nunca saberá o nível da sua espiritualidade até que você seja testado. Ok? Dá até tristeza, né? As segundas ofertas que foram entregues, ou a serem entregues pelo povo para a construção dessa casa espiritual, eram as ofertas de tecidos. Cortinas, pele de animais e pelos tingidos. Não é isso? Estou organizando para vocês entenderem. Essas ofertas representam a obra de cobrir, separar, no sentido de separar santidade. Essa divisão aqui é a divisão de santidade, tá? Separação. Cobrir, separar e esconder. Esconder também no sentido de intimidade, secreto. Vou repetir. As ofertas de tecidos, peles de animais e pelos tingidos representam a obra de cobrir, separar e esconder. Tudo no sentido positivo. Cobertura, separação é santificação e secreto intimidade. Está entendido? Esse era o tríplice propósito para esses materiais. Então Deus está falando um monte de coisa através de coisas que Deus está pedindo para eles. Cobrir, dividir e esconder. As cores aplicadas nos tecidos seguiam os seguintes propósitos. Olha como que Deus é. Rapaz, é brincadeira.
Deus é Deus, cara. Até as cores ele está falando alguma coisa. O azul que Deus estava pedindo, eu quero tecido azul. Hein? Mas o tecido azul, fazer azul não é fácil, hein? Eita, difícil o azul, hein? O azul revelava a verticalidade de Cristo. Tem a ver com o céu. Revela a divindade de Cristo. Certo? Verticalidade de Cristo, o azul. A sua divindade. Tem a ver com o céu. Está falando de Cristo aí, no Antigo Testamento. O roxo ou a púrpura são cores ligadas à realeza. Realeza. Essa cor, ela é adquirida a partir de duas cores. Azul e vermelho. Azul e vermelho você fazia o roxo. Representa as duas naturezas de Jesus. Azul, a característica de divindade, e o vermelho, humana, sangue. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Entendeu o que eu falei ou não? Vocês entenderam? O azul representa a divindade. O roxo é a combinação das duas cores. As duas naturezas de Jesus. Divino e terreno. Azul e vermelho. Celeste e sangue. Entendido ou não? O carmesim, ou vermelho, representa o sacrifício de Jesus, assim como a sua humanidade, morrendo como homem, certo? O branco, do linho lá, representa a justiça e a perfeita impecabilidade do Filho de Deus. Está falando só de Jesus. Gente, o Antigo Testamento é Cristo. Cristo está em todos os detalhes, até nos panos. A revelação do Filho. Azul, roxo, vermelho e branco. Quantos entenderam isso? A cortina de linho branco representa a justiça pura de Cristo. A cortina de pelos de cabra representa a oferta pelo pecado. A cobertura de peles de carneiro, porque a pele, para poder tirar a pele, você tem que matar o animal. E se está tingida de vermelho, é o sangue. Está falando de Jesus. Representa Jesus como cordeiro substituto do perfeito. A cobertura de couro representa a proteção e a cobertura divina conquistada pelo sacrifício de Cristo. Então está lá o tabernáculo, né? É o próprio Cristo. Podemos seguir? Por isso que eu falei com vocês que é um pouco complexo, que tem que prestar atenção. Agora, o que é mais interessante. As 4 cores representam os 4 evangelhos. Que viriam depois. Porque cada evangelho tem um propósito em relação a Cristo. Cada evangelho. Por exemplo, o azul representa o evangelho de João. O que João, qual é o propósito do evangelho de João? Apresentar Jesus como Filho de Deus, como um homem celestial. Pode ler lá. No princípio era o verbo estava com Deus. O evangelho de João só tem um propósito, apresentar Jesus como Filho de Deus. Como Filho que veio do céu. Esse é o propósito central do evangelho de João. O roxo representa o evangelho de Mateus. Qual é o propósito do evangelho de Mateus? Só tem um propósito. Apresentar Jesus como rei. Filho de Davi. Como um rei que veio. Certo? Essa é a linguagem do evangelho de Mateus. O vermelho representa o evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo. Filho do homem. Perceberam? Um evangelho apresenta Jesus como divindade. Outro evangelho apresenta Jesus como um rei, de linhagem real, filho de Davi.
O outro evangelho apresenta Jesus como servo. E o quarto evangelho, que é o branco, representado pelo evangelho de Lucas, apresenta Jesus como filho descendente de Adão. Homem sem pecado. É um homem que veio de alguém que veio do Éden, falando do Éden original. Vocês entenderam isso? A mensagem dos evangelhos é essa. Você pode ler os evangelhos, você vai ver. João fala do Filho de Deus, Mateus, ele é o rei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos apresenta ele como um servo, filho do homem. E Lucas como o descendente de Adão. Entendeu o sentido dessas coisas, desses tecidos? A terceira oferta a ser entregue pelo povo era de madeira. Acácia, não falei? Porque a acácia é uma madeira dura, torcida, e geralmente a árvore tem espinhos. Isso significa o quê? Dependência. Dependência total de Deus. Vocês vão perceber que essa madeira vai ser revestida de ouro. Dentro dela é madeira, mas a parte externa é ouro. Mostra a dependência. Nós somos revestidos de ouro, mas por dentro a gente é madeira ainda. Nós somos revestidos pela glória de Deus. Opa! Mas por dentro, nós somos madeira. Pode esquecer disso não, hein? É a parte humana, aquela coisa assim, limitada. Então, assim, a gente não pode ser ouro purinho, não? Não dá. Não tem uma capa por fora, assim. Então, esse brilho que você tem assim, todo mundo olha e fala assim, opa, de ouro puro. É só uma capinha que tem por fora. Mas por dentro você é madeira ainda. Isso é interessante, a dependência, né? A gente só brilha por causa da camada que a gente tem. A quarta classe de oferta a ser entregue era as especiarias para a confecção do óleo e do incenso, lembra? Representava a unção necessária para a construção da casa de Deus. A casa de Deus somos nós, hein? A quinta classe de oferta a ser entregue, que eram pedras de ônix e pedras para engaste, para o éfode e para o peitoral, representava o sacerdócio necessário para a construção de uma casa para Deus. Resumindo, nós temos aqui 5 elementos necessários para a construção de uma casa apta para a habitação de Deus. Isso dá até um livro, não dá não? Dá livro, da pregação, dá tudo. Poxa, podia ser uma boa pregação de domingo, né? Mas domingo não é um dia de muito sacrifício, né? Não dá, né? Não dá para esse nível de revelação ser domingo, né? Não dá, né? Aí não, né? Tem que ser de domingo de manhã. A galera teve que acordar, né? Então, vamos aqui 5 elementos necessários para a construção de uma casa apta para a habitação de Deus que a gente pode aplicar na nossa vida. Número 1, obras feitas no Espírito, hein? Obras feitas no Espírito. Motivação espiritual, nada de carnalidade. São os metais preciosos. Segundo, cobertura. Separação, que é a santidade, e intimidade, que é o secreto. Tecido, peles e pelos de animais. Temos que ter cobertura, temos que ser separados, temos que ser íntimos. Terceiro, dependência. Madeira de acácia. Quarto, unção. E quinto, sacerdócio. Nós temos que ter obras feitas no Espírito, temos que ter cobertura, santidade, intimidade, dependência, unção e sacerdócio. Ponto. Vamos pular para a outra parte. Versículo 8 agora. Seguimos. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aí, tá aí, o material está aí. Eu vou habitar no meio de vocês, mas vocês têm que preparar o santuário. Leva a listinha para casa e tenta cumprir.
Versículo 9: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Eu vou dar medida para vocês de tudo que eu quero. Então Deus já tem um padrão nele estabelecido. Não adianta a gente inventar moda. A gente tem que descobrir o padrão de Deus. Não existe um padrão nosso. Exemplo. Vocês já viram arte, ouviram falar de arte barroca, né? A arte barroca ela tem essa ideia. O artista te dá um monte de informação através de uma arte. O Aleijadinho era especialista em arte barroca. Você vê lá o cara, ele bota uma igreja, por exemplo, toda feia, pobre por fora, e por dentro, cheio de ouro. Você vê isso muito em Ouro Preto. Você vê a igreja toda simplona, uma casa velha, e dentro dela, cheio de ouro. Tudo de ouro. Mais de 500 quilos de ouro dentro da igreja. Depois ele faz ao contrário. Você vê outra igreja, toda bonita na frente, e por dentro ela toda simples. Aí representa o ser humano, né? Às vezes o cara tá por fora, ele tá todo bonito, mas por dentro ele é todo destruído. Ou o cara ele é bonito por dentro, ele tem ouro por dentro, por fora ele pode ser simples, mas ele é bonito por dentro. Então, essas informações o Aleijadinho ele dava para as pessoas. Quando você vai em Ouro Preto, você vê essas coisas. Ele está falando o tempo todo. Cada coisa que ele faz, cada estátua, cada arte dele, ele está dizendo alguma coisa, ele está mandando recado para o governo. É interessante. Você chega na igreja assim, você tem um anjo de um lado segurando um negócio nas costas, você tem o outro anjo não segurando, com a mão livre, né? Aí o anjo que está segurando um negócio nas costas tem o cabelo crespo e é negro. O outro tem o cabelo lisinho e é branco. Ele estava mandando um recado para a sociedade, cara. O cara é gênio, né? Então ele está mandando um recado para a sociedade, tipo assim, ó, tá vendo? Porque o cara é simples, e é pobre, e está carregando o negócio nas costas. Esse anjo aqui, toda hora ele está mandando assim. Ou seja, os artistas, eles detonavam o sistema através da arte. Até hoje acontece isso, cara. Os caras estão lá rindo, lá dentro do museu, e o artista está lá detonando as autoridades. No sentido assim, de corrupção, né? Vocês entenderam? Então a arte barroca tem essas coisas, de mostrar assim, de forma subjetiva, tem uma linguagem ali dentro. Isso é muito interessante. Aí o cara fala assim, como é que esse quadro vale milhões? Né? Você não sabe o que ele está dizendo, ele está dizendo um milhão de coisas. Cara. Isso é genialidade, né? Então a gente tem aqui um tabernáculo sendo construído com várias informações sendo dadas ao mesmo tempo. Então a gente percebe aqui que os princípios contidos nas instruções de Deus revelam realmente que Deus é um Deus de princípios. Certo? Por isso tem tantos detalhes, as cores, ele é um Deus de princípios. Gente, não esquece disso nunca mais. Às vezes eu falo isso em algumas igrejas, os caras têm dificuldade para entender isso. Mas vocês foram preparados para isso. Deus não é Deus de pessoas, Deus é um Deus de princípios. Porque a gente tem esse sentimento que Deus é um Deus de pessoas, né? Se Deus fosse Deus de pessoas, não morria quase ninguém. Nenhum judeu morreria no Holocausto. Talvez morreria pouco, mas não tantos. Né? Pastor, mas aí o senhor está falando uns negócios que deixam a gente preocupado, né? Deus é um Deus de princípios. Quando Deus manda você honrar a autoridade, Deus não está mandando você honrar o João. Ele manda você respeitar princípios. Ele nunca vai pedir você para respeitar o João. Nem Manuel. É o princípio de autoridade. Certo? Quando ele manda você perdoar, ele não está mandando você perdoar a Dona Maria que te fez mal. Ele não está enxergando a Dona Maria. Ele está enxergando o princípio. Percebeu como é que isso é importante para nós? Então você respeita o seu patrão, não é porque o seu patrão é bonzinho, é porque você está obedecendo ao princípio de Deus. Deus não quer nem saber se o patrão é ruim, é mau, se é o Calígula, se é o César, se é o Herodes, ele não quer nem saber. Eu respeito o princípio, o resto vocês deixam comigo. Honrar pai e mãe.
Ah, mas vou honrar papai e mamãe? Ele não está falando se honrar a figura do seu papaizinho, não. Está mandando se honrar o princípio de autoridade do seu pai. Que Deus não é um Deus de nomes, Deus é um Deus de princípios, gente. Ué, se fosse assim, você falava, seu Deus, o senhor mandou honrar lá o Joaquim, mas o Joaquim me fez mal. O Joaquim é ruim mesmo, deixa o Joaquim para lá. Era lógica. Então ele não olha se seu pai é alcoólatra, se seu pai é bonzinho, se seu pai é pastor, se seu pai não é pastor, se seu pai é crente, não é crente. Ele não está preocupado com isso. Ele está querendo que você, a única forma legal dele te abençoar é se você guardar os princípios dele. Vocês acham que eu obedeço a Deus porque eu sou bonzinho? Eu obedeço, eu não amo pessoas porque eu sou bonzinho, eu amo por causa da obediência. Tem gente que a gente tem vontade de arrancar o pescoço, ou não? Ué, um cara com a natureza que eu tenho. Vocês estão pensando que, pastor, você faz isso porque você é gente boa. Não sou gente boa nada. Sou obediente. Sem Deus a gente volta a ser o que a gente era. Entendeu o que eu estou falando? Então não espera você ser aquele cara, eu tenho que ter um coração molinho, você não vai fazer nada. Então você tem que pegar e obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo. Obediência ao Espírito Santo. Quando você obedece ao Espírito Santo, você vai obedecer pai, vai obedecer mãe, autoridade instituída, patrão, governo, você vai obedecer todo mundo. Independente de cara. Então assim, lá no reino de Deus não tem carinha. Tem princípios. Parece uma coisa simples, mas isso vai ajudar vocês bastante, tá? Deus não enxerga pessoas, enxerga princípios. Concorda todo mundo com o que eu falei? Se tiver qualquer questionamento, pode falar. Porque assim a gente vai viver melhor também. Deus sabe o que faz. Então Deus é muito grande, assim, sabe? Ele é muito grande e a nossa condição humana ela é ínfima em relação ao que Deus é. Você pode ver que a lei o princípio é tão poderoso que a lei de Deus, quando Moisés trouxe, morreu 3.000 pessoas. Quem é maior? Por que Deus permitiu 3.000 pessoas serem mortas quando a lei de Moisés desce? Chega diante do povo. Então, vai ficar contando. Aí você vê, só o Sansão matou milhares de filisteus, com a queixada de jumento. Sabe o que é? 1.000 pessoas mortas por uma queixada de jumento? Isso aí é uma carnificina, pomba. Imagina um cara matando 1.000 pessoas aqui, espalhadas pelo chão, com uma queixada de jumento. Isso é um banho de sangue, rapaz. Uma loucura isso. E a Bíblia se vangloria disso, de que ele derrotou 1.000 filisteus com uma queixada de jumento. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Só por isso. Então foi um banho, né, de sangue. Porque até se matar até um homem morrer com uma queixada de jumento, você tem que dar muita pancada nele. Pô. Só que as pessoas, eles ficam com negócio, porque Deus é assim. Deus não é assim. Deus é um Deus de princípios. Assim, não tenha dúvida que ele vai revirar essa terra do lado do avesso depois que o povo dele subir. Pode ter certeza. E não vai ficar nada. Pode ter certeza. Você não tenha dúvida disso. Que no dilúvio morreu todo mundo, só ficou a família de Noé. E os animais. E foi um mar de gente morta. Acho que os abutres não deram conta de comer, né? Então, a gente tem uma visão muito romântica, né, das coisas. Então Deus ele não vai negociar a princípio para favorecer nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. É uma linguagem meio complicada e dura, mas é verdade. Vamos lá. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. A arca tem que ser de acácia também, de madeira, né? Essa arca representa a glória de Deus. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado e de 1,5 côvado a sua altura. Então, eis aqui os princípios da dependência do homem. Deus vai usar a mesma madeira simples e irá revesti-la de ouro. Revesti-la de ouro.
Então nós somos pessoas que nos encontramos com o Espírito Santo, vamos diante da glória de Deus, mas nós somos madeira revestida de ouro. É isso que nós somos. Se não tiver o ouro, a gente volta a ser madeira. Né? As medidas dadas revelam um padrão de ordem aqui. Em tudo que Deus faz. Ordem. A ambição santa de Deus é ordem. É isso que Deus mais almeja, é a ordem. Não adianta você querer falar um monte de listinha sua e falar assim, Deus é um Deus de almas, Deus é um Deus de louvor. Deus gosta de tudo isso aí, mas quando eu uso essa palavra ambição, não é no sentido pejorativo, tá bom? Vocês entenderam o que eu estou falando? É o grande querer de Deus. O grande querer, o maior foco de Deus é a ordem. É a ordem. Não se você for olhar o que é uma alma se convertendo, é o homem voltando para Deus. Você está colocando o ciclo da vida do homem em ordem. O homem se disfuncionalizou, saiu do Éden, quando ele retorna para Deus, ele se converte novamente. Não é que ele foi para um lugar, ele voltou. Ele voltou, por isso que a religião é religar. Ele voltou para Deus. Você está colocando o ciclo da vida dele em ordem. É ordem. Ok? O louvor, se ele não for feito de forma certa, porque a harmonia é importante para Deus. O cara que toca, não é o cara que fica na tecla, pim, 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 não, o cara que tem harmonia no que faz. É a matemática de Deus, por isso que Davi era um tangedor. Então, essa ordem harmônica, não é minha área não, tá? Essa ordem harmônica de você ter as notas combinadas numa sequência é um princípio de ordem. Entendeu o que eu falei? Não é bater tambor, não é isso. Bater tambor, fazer barulho é uma coisa. Uma coisa é você tocar uma música. É princípio de ordem. As tribos de Israel eram ordenadas. As cores aqui. Existe a ordem até na distribuição das palavras. Ouro, prata, bronze. Para que isso? Tudo que Deus faz é com ordem. Então a ordem chama a atenção de Deus. A ordem chama a atenção de Deus. Então quando você fala em organização, a ordem não chama a atenção de todo mundo, não. Olha, se você chega na igreja, as cadeiras estão em ordem, você fala, poxa, que legal. Não chama a atenção? E a desordem? Tira a atenção. Então a maior ambição de Deus é a ordem. Ficou claro? Olha para a Bíblia. Olha as medidas aqui. Não passa 1 milímetro. Faz qualquer coisa. Se passar um décimo, Deus não vai passar. Ele está dizendo aqui, as medidas serão, a medida aqui na nossa linguagem, comprimento, 1,10 m. 1,10 centímetro. Pode ser 11? Não. Porque a ordem tem a ver com a obediência. Se você faz com 1,11 a medida da arca de comprimento, você já quebrou o princípio. Só a obediência que faz você obedecer. Você vai falar assim, não, é 1,10. Tira mais um pouquinho aí. Tirou demais, então joga a caixa fora e bota outra aqui. Vamos fazer de novo. É isso aí que a obediência faz. 1,10 de comprimento, largura 0,70. 0,70 centímetros de largura. Olha o número 70 aqui. Tem tanta força na Bíblia, que tem um fator 7 no meio, que é o número de Deus. Altura, 70 centímetros também. Não é 71 não, tá? Não é 70 e uma rapinha também não. Você imagina isso aqui, né? Por que Deus? O que isso tem a ver com medida? Deus tem a ver com ordem. É isso que Deus tem a ver, com ordem. Tudo que você faz com ordem chama a atenção de Deus, por favor. Você vê que os dons, uma bagunça dentro da igreja, o cara fala lá, um profetiza, o outro profetiza também, o outro ora em língua, o outro também ora, é uma bagunça. É ordem. Se um profetiza, o outro cala. Porque senão o Espírito Santo, vai embora.
Então a ordem não traz só satisfação para a gente, não. Principalmente para Deus. Organização familiar, organização da empresa, toda a disposição do que Deus pede tem medida, filho. Até exército. Ele fala sacerdote na frente. Então nós temos aqui 1,10, comprimento, largura 70 centímetros, altura 70 centímetros. Por quê? Deus gosta de medida? Não, porque ele gosta de ordem. Versículo 11. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. Então a tampa dessa arca tinha que ser de ouro puro. Opa. Essa cobertura, a cobertura não é feita de acácia, mas de ouro puro. Ok? Porque o que é puro é que cobre o que é perecível. É a divindade da glória que cobre os seres humanos. Entendeu o que eu falei? Esse é um processo de sobreposição. Fará sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Então a gente tem aqui um ser dependente, representado pela acácia, só pode refletir a glória de Deus como ouro se suas obras forem feitas no Espírito. Mas para isso, como é que você colocava ouro sobre a madeira? Como é que você reveste madeira de ouro? Você tem madeira aqui, eu quero revestir de ouro. Você tem que derreter o ouro, cara. Tem que derreter o ouro, fazer ele em líquido para você colocar sobre a madeira. Então percebe que a obra feita no Espírito passa pelo fogo, se purifica. Por isso que as obras que a gente faz tem que ser ouro, porque quando vem as debilidades, as pressões, as guerras, a gente fica melhor, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente jejua mais, a gente não desvia não. O ouro fica mais purificado, ele brilha mais, todas as impurezas do ouro saem ali, ele derrete ao ponto de cobrir. Então ele só consegue modelar se você derreter, por isso que é necessário o fogo. Não, como é que Deus vai cobrir a gente? Ok? Versículo 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos delas, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. São anéis de ouro que deveriam ser fixados na parte inferior da arca. Uma argola aqui, outra argola aqui, na parte inferior. Não poderia ser na parte superior, porque senão as pessoas iam tocar nela. Quem carregasse ia tocar nela. Não podia tocar, então ela tinha que ficar acima da cabeça deles. Por isso que as argolas tinham que ser embaixo. Acima da cabeça dos carregadores, para evitar contato físico. Mas isso criava um problema. Se as argolas estivessem em cima, você tinha mais estabilidade para carregar. Certo? Você imagina, eu vou carregar essa mesa aqui, eu boto uma argola aqui, uma argola aqui, uma argola aqui, é mais fácil de carregar, o peso fica para baixo. Agora, se eu boto a argola embaixo, assim, eu crio um nível de instabilidade em cima. Esse é o propósito de Deus. Você tinha que andar com cuidado para a glória de Deus. A ideia de Deus era essa, irmão. Você vai andar de qualquer jeito? Para você carregar minha glória, você tem que andar pianinho, sapatinho e com prudência. Porque senão, a glória cai, a glória desce. Nós estamos lidando com o quê? Com um ser acima das dimensões extraordinárias. Não estamos lidando com um ser comum. É Deus. Essa condição de estabilidade é proposital, tá? Isso exigia mais atenção em cada passo dado pelos sacerdotes. Sacerdote que quer carregar a glória de Deus tem que saber andar, meu amigo. Hoje já dava uma mensagem para a liderança, hein? Puxa. Então não adianta você andar do jeito que você quer. Você vai, não, eu vou. Ah, vai? Devagar aí, pastor. Vai devagar, meu irmão. Você não vai fazer o que você quer, não. Não, mas eu sou o pastor da igreja. Não, você não vai fazer o que você quer. Senão você vai perder a glória. Você sem glória, meu irmão, você pode ir para casa. Vai vender banana lá na esquina, pastor.
Muitos pastores perderam a glória de Deus por isso. Porque eles chegam na posição que eles querem fazer o que eles querem. Eles falam o que eles querem. Quem manda nesse negócio aqui sou eu. Tá certo? Não é assim. Devagar, pastor. Vamos devagar, sacerdotes. Vamos bem devagar. No compasso do Espírito. Que o que está sobre você é muito precioso. Então quem gosta de andar de qualquer jeito? Então tem procedimento de passos que a gente dá. Fica a dica aí para a liderança. E a gente sem glória, a gente não vale nada. Porque essa glória aqui era garantir que Deus estava ali. Então seria assim, uma loucura, né? Uma loucura. Ai, como que eu gosto de escola bíblica. Versículo 13. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. Essas varas deveriam permanecer encaixadas nesses anéis, mesmo quando a arca estivesse parada, para evitar que ela fosse profanada pelo contato de mãos humanas. Não podia ser tocada. Então, você quer mexer, você tem que pegar nos cabos, nesses varais, nessas varas. Não toca nela. Versículo 14. Colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. Então, a arca da aliança, ela não foi feita como a arca para poder fazer procissão, né, como os egípcios faziam, né, e nem para exposição. Então, ela está tendo aqui, ela tem que ser carregada, porque eles são nômades. É por isso. Mas a ideia de Deus é deixá-la num lugar fixo. Tanto é que vai ser construído um templo depois. Por serem nômades, tem que carregar, vamos carregar dando procedimento. Versículo 15. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Está explicado, né? Versículo 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Depois você vai colocar os 10 mandamentos lá dentro. Os testemunhos são as tábuas das leis. Os 10 mandamentos. Versículo 17. Também farás um propiciário de ouro puro. Esse propiciário é a tampa. Certo? É a tampa que é de ouro maciço. O seu comprimento, é a lógica, será de 2,5 côvados. Mesma medida. E a sua largura de 1,5 côvado. Mesma coisa. Tá? Estão lembrados aí, né? As medidas foram dadas por Deus. Nós temos aí a mesma medida, 1,10 por 0,70 centímetros. Tá certo? Não tem como você ter uma cobertura maior do que o compartimento que vai ser coberto. Não tem sentido. Mesma medida. Então, quem cobre e quem é coberto tem a mesma medida, ok? Ninguém é maior, não. Quem cobre tem a mesma medida de quem é coberto. Não interessa. Se você está em cima, você está embaixo. A medida da gente é a mesma. Pastor não é melhor do que ovelha. Entendido? É cada um na sua posição. Não tem essa de que, não, porque você é... Não, ninguém é maior aqui. É questão de posição. Tem um que cobre. Tem um que é coberto. Mas a medida deles é a mesma. Entenderam isso? É difícil falar isso para líder, né? O líder fala, pastor, não fala isso não, senão a igreja vai... Mas é a realidade, né? Por que nós somos maior? Nós somos maior do que os outros? O pastor é maior do que a mulher que faz café? O pastor é maior do que a faxineira? É sua posição, gente. Eu sou, na verdade, uma ovelha na posição de pastor. Você é uma ovelha na posição de diácono. Mas as medidas são as mesmas. Sigamos. Versículo 17, né? Estamos no 18. No versículo 17 a gente vê que a camada fina de ouro sobre a madeira. No corpo da arca.
nas partes estruturais do tabernáculo. O tabernáculo não é feito só de pano, não. Vocês viram, ela tem placas de madeira. E por que uma coisa importante também, por que esse tabernáculo tinha que ser, ele não tinha que ser de ouro puro, todas as placas dele, tal. É questão também de transporte. Quem aguenta um peso desse? Hã? Então assim, não dá para carregar, né? Por isso que é importante a gente ser madeira por dentro e ouro por fora. A gente fica mais leve. Porque quem quer ser ouro purinho, 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 só Deus pode ser. É difícil de carregar, viu? Nossa, o que vocês acham? Tem uns caras que chegam na igreja, né? Porque eu sou perfeito. Você é perfeito? Ih, rapaz, a gente não aguenta ser, não. Pode ir embora que a gente não aguenta carregar você, não. Se for madeira por dentro, a gente vai andar com você, mas... Não é assim? É um tal de crente que quer ser ouro puro e não é? Não é, cara. Você é madeira igual eu por dentro, filho. Igualzinho. Versículo 18. Fará também 2 querubins de ouro. Batido os farás nas 2 extremidades do propiciário. Então a função aqui 2 querubins, e esses querubins são anjos da ordem eles são guardadores da santidade de Deus. Os querubins fazem isso. Essa é a mesma ordem que Lúcifer era um guardião da santidade de Deus. Ele era um querubim. Os querubins, quando Adão e Eva foram expulsos lá do paraíso, tiveram 2 querubins com espada na mão para não deixar eles voltarem. Então eles são guardiões, guardadores. Eles assistem no trono de Deus também e são guardiões da santidade de Deus. Por isso que essa arca está sendo coberta aqui por 2 querubins. Mas a gente vê também que a Êxodo 20 proíbe a construção de imagem, de escultura, de coisas que tem no céu, na terra ou debaixo da terra. O que Moisés está fazendo aqui, gente? Vocês já estudaram isso também. Êxodo 20 é bem claro em dizer que você não deve prestar culto, não deve adorar. Certo? Então, o problema está na adoração, não de você ter uma imagem de alguma coisa. Que aqui tem uma imagem de um anjo, ou não? Mas não é para adorar, isso é simbolismo. Não é para adorar, isso é simbolismo. O problema da construção de coisas, de você fazer uma obra ali, de uma imagem de alguma coisa, é a prestação de culto, que ninguém aguenta, né? Tem que bater o joelho no chão e adorar. Esse é o problema. Êxodo 20 proíbe a adoração àquilo que se constrói. É só você ler lá. Senão aqui Deus estava quebrando o princípio, né? Isso é uma simbologia. Versículo 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciário fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Esse propiciatório é também chamado de assento de misericórdia, né? A tampa da arca com 2 anjos assim encabeçados, as asas cobrindo toda a tampa. Tudo feito numa única peça, tá? Então a tampa e os querubins tinham que ser fundidos, né, ou construídos em uma única peça. E aí você tem, o que é isso? Você tem uma tampa, uma cobertura com 2 anjos, toda de ouro maciço. Você tem uma coisa chamada assento de misericórdia. É como se fosse um lugar, uma construção de um trono de Deus, onde Deus se assenta para julgar. Vamos explicar. 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. Vamos adiantar. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então esses querubins, eles formam uma imagem de um lugar de assento, como se fosse um trono. Ou seja, nessa condição, Deus se achega ali por isso. Por isso é o assento de misericórdia. Vamos concluir depois. Versículo 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciário, as faces deles uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Ou seja, eles vão ter que estar olhando para cima da tampa.
Elas deveriam ser elevadas e avançadas de modo a ofuscar o propiciário no propósito de protegê-lo. Essa cobertura, essa tampa era protegida pelas asas. E eles estão olhando e cobrindo a tampa, com olhares inclinados para baixo. Aí, para que tanta coisa, né? Isso é coisa de Deus, né? Vamos lá. Versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca, tampando, depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei. Depois de colocar lá dentro da arca os mandamentos, vai ter outras coisas lá dentro. Mas esse é o momento de colocar os mandamentos lá dentro e depois tampar. Então essa aqui é uma repetição que está sendo falado novamente por causa do grau da importância de se colocar as tábuas do testemunho dentro da arca. Ok? Versículo 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Essa seria a Shekinah, né? É o símbolo da glória, da presença divina. Então, assim, há uma logística muito interessante espiritual que a gente pode falar depois nisso. Esses dois querubins, a posição deles, asa com asa, tem uma informação sobre adoração. Certo? Eles são numa posição assim, de adoração. E você vê que Deus se assenta ali. Então, o que acontece? O louvor ele tem uma função muito importante na igreja. Porque o louvor, ele é como se ele cria uma atmosfera para que Deus se assente no assento de misericórdia. O louvor, ele filtra a glória de Deus, para que passe somente misericórdia. Porque glória de Deus mata, não mata? Glória de Deus mata. Porque ela tem o quê? Evangelho de João. Justiça, que é verdade. E tem graça, que é misericórdia. A glória de Deus tem esses dois ingredientes. Tem justiça e tem graça, que é misericórdia. Cheio de graça, e vi a glória do unigênito, cheio de graça, cheio de verdade, não tem, ok? Então, dois ingredientes. Então, se esse ingrediente da justiça te pegar, você está morto. Foi o que aconteceu com Uzá, quando ele tocou na arca. A justiça pegou ele. Ele morreu, abriu rotura nele. E a mesma glória antiga está aqui. Só que a adoração, ela faz uma coisa interessante, né? O louvor tem uma função, a adoração tem outra, vocês sabem disso. Já falamos. Quando a adoração, simbolizada por esses dois anjos, quando vem a glória de Deus, se ela entrar dentro da igreja, sem o filtro da adoração, a glória mata a gente. Entendeu? Então a adoração, ela filtra a glória, segura o juízo e passa só a misericórdia. Por isso que a gente sente Deus sem morrer. Entendido ou não entendido? Então, gente que acha que o louvor não é importante, tem pastor que fala assim, importante é a palavra. Mas não, cada um tem seu grau de importância, tem a mesma medida também. O louvor tem uma função, pregação é outra função. Se você for ver bem também, o louvor é o único momento que Deus recebe alguma coisa, né? É uma adoração. Quem recebe na hora da palavra somos nós, não é Deus. A adoração faz Deus receber. A palavra faz a gente receber. Então, o que é mais importante? Não, tudo é importante. Importante é o seguinte, não tem, eu só vou na igreja depois que o louvor acaba. Vocês vão conhecer gente assim. Que hora que acaba o louvor? 8 horas, começa a mensagem, eu só vou lá nesse horário. É um bobão. Perdeu. Perdeu tudo. Não é verdade? Vocês que são levitas aí? Porque a igreja não tem esse entendimento. E tem pastor que insiste em dizer isso. Uma vez, é lamentável isso, né? A gente ouviu isso uma vez do Silas Malafaia. Eu vi isso, ele falando isso. O pessoal fica cantando aqui, o importante aqui é a palavra. Não, gente. Tudo é importante. Tudo é importante. Porque o louvor, a gente entrega para Deus e a palavra é a resposta do que nós entregamos. A palavra é a resposta de Deus à nossa adoração e louvor. Então, se o louvor for legal mesmo, né? Verdadeiro, a palavra, o padrão sobe muito. A plataforma da mensagem é a adoração, gente. Então não dá para a gente separar.
Ah, você fica assim, não, esse troço não acaba. Esse troço não acaba. Não é assim, gente. Não, tem gente que é enjoado mesmo, mas... Tem gente que é enjoado. Ela cantar 15 músicas, já fui em igreja, o cara canta 6, 7 músicas. Tudo tem limite também, né? Você sentiu a temperatura da igreja, você está fluindo, você pode cantar até 30. O que manda é a resposta. Então o Ministério do Louvor tem que ter sensibilidade. Às vezes você programa 4 e a igreja está respondendo, canta 5, 6, irmão. Tem que ser esperto para essas coisas. E tem hora que você está querendo cantar 6 e não tem resposta, você fecha com 3, rapaz. Você tem que ter sensibilidade, ministro. Não que eu tenho que cantar 6. Tem que cantar 6. E a igreja está lá assim, a ele a glória. O cara está com preguiça, ele começa a fazer isso. A ele a glória. O pessoal balançando assim, todo mundo doido para sentar, e o cara está insistindo. Só mais uma. Ninguém aguenta mais. Porque dele e por ele. Você já virou, estou brincando aqui, lógico, né? Virou música de ministro preguiçoso, né? Nós vamos, não tem tempo para ensaiar, não. Qual que a gente canta? Ele é a glória. Ele é a glória. Todo mundo sabe. É igual o pastor que prega sobre os 2 fundamentos. Não tem mensagem, prega sobre os 2 fundamentos. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, é a mesma coisa. É fácil, né? Estou brincando, tá? Mas tem um pouco de realidade no que eu estou falando. Quando você sente a igreja, quando o povo do louvor está preguiçoso, bicho. É sempre as mesmas músicas. É o efeito da preguiça de ensaiar. Porque música nova dá trabalho, né? Nós vamos cantar aquela. Mas cantou ela já, um ano está repetindo ela. Você conhece ministro preguiçoso pela repetição da mesma música. Terrível. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem música nova, não lançaram mais música nova não, só tem essa. Você está doido? De vez em quando você puxar uma de trás, lá de trás é legal, né? É bacana, mas poxa, tem a criatividade, né? Saber a resposta quando a igreja está respondendo. Eu sei quando a igreja está respondendo. Eu estou lá atrás e estou vendo, a igreja está lá, todo mundo cantando. Esse é o caminho, irmão, segue por aí. Igreja gosta de música congregacional, o povo quer cantar. Aí você fica cantando música de bandinha, que ninguém canta, está todo mundo assim, meia dúzia de gente sentada, meia dúzia de gente conversando. Eles não estão respondendo. Por favor, esse é o feedback. Tem que fazer leitura do que o povo está respondendo. Dependendo da música, o cara já levanta. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, quem está na frente tem que saber fazer leitura. O cara que fala amém, ele está te dando uma resposta. Amém, te dando uma resposta. O cara que balança a cabeça está te dando uma resposta que você está indo bem. Segue aí, cara. Agora, quando o cara começa a baixar o óculos assim, fazer assim para você, assim, você pode parar. Pode parar, porque pode mudar essa conversa, você está fazendo muita piada. Ele está dizendo para você, pastor, pode conversar fiada, hein? Isso aí. Sério, o cara vem contar a história aqui em cima. Não sei quantos comprou não sei o quê, matou um porco na roça. E aí você olha 40 minutos que tá falando do porco que ele matou. Falou, pô, brincadeira, a galera começa a baixar o óculos assim, ó. Você olha para o lado, assim, começa a olhar para o teto. Deus me livre, não baixa o óculos não, hein? Vamos seguir. Versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio, as medidas da mesa. Até a medida da mesa Deus está dando. 90 centímetros por 45 centímetros, altura 70 centímetros. 90, 45 centímetros de largura, altura 70. Você vai fazer uma mesa aí para sua casa, já sabe que está dando um padrão legal. Versículo 24 a 28. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor de largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De frente da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Então essa mesa também precisa ser carregada. Mais interessante que as varas não precisam ficar junto à mesa. O significado dessa mesa é diferente da arca. Então essas varas podem ser removidas
porque os sacerdotes estão interagindo com essa mesa o tempo todo, colocando os pães da preposição ali em cima. Então, essas varas têm que ser removidas porque tem contato constante do sacerdote. Versículo 29. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas, as suas tigelas com que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. Então aqui estão os talheres e as tigelas, os pratos para oferta de libação. Libação é oferta de líquido, tá? Líquido derramado, sangue, água, com finalidade religiosa. Vinho, água, sangue, isso é oferta de libação. Versículo 30. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Literalmente chamado de pão da presença. Assim chamado porque era constantemente exposto diante do Senhor e consistia em 12 pães sem fermento, colocados em pilhas de 6 cada. A mesa dos pães aponta para Jesus como o pão da vida, ou o pão vivo que desceu do céu. É mais um utensílio do tabernáculo que também aponta para a obra de Cristo. Versículo 31 a 36, e também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se farás este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoa. Olha os detalhes de Deus, hein? Um botão e uma flor. 3 copos a modo de amêndoa na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoa com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das suas outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Viu? Nós estamos lidando, é um Deus de detalhes ou não? É um Deus que gosta das coisas de qualquer jeito? Por favor, hein? O nome do candelabro significa o portador de lâmpadas. É isso aí. Também chamado de menorá ou castiçal. Versículo 37 a 40... Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Seus espivitadores, os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Rapaz, Moisés, eu vou te falar a verdade, ele gastou tempo nesse monte, hein? É muita informação. E só Deus para poder gravar esse monte de informação. Porque não tinha um cara com um computadorzinho lá fazendo assim, não. O candelabro aponta para Jesus como a luz do mundo. A mesa de pães, ele é o pão vivo. O incenso fala da ascensão dele ao céu, com um cheiro suave. O candelabro mostra ele como luz do mundo. O véu representa ele também que foi rasgado. O caminho até o Santíssimo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cordeiro sacrificado é ele. Uai, gente. Ele é tudo ali, né? Entende como que a gente tem que... Os judeus tinham que ser doutor em Jesus Cristo, né? Eles eram para ser especialistas, né? Mas enfim, a gente encerrou. Deu muito trabalho. Porque esse capítulo é muito cheio de detalhes, mas ao mesmo tempo ele é interessante. Isso é escola bíblica, dá trabalho, mas faz parte, né? Fica aberto aí o bate-papo de vocês, vocês têm 5 minutos. Só um comentário. Um comentário. Em relação ao tabernáculo, que a gente, nós somos um tabernáculo. Sim. Então, acho que a gente tem que observar como ele foi formado para que o nosso corpo seja o tabernáculo de Deus. A ideia é essa. Então, assim, do jeito que o corpo da gente tem que ser, o que a gente veste, o que a gente faz com o nosso corpo. Exercício. Deixa eu me dar uma pontada. É, tudo isso é a profanação do templo. Então a pessoa tem que observar o que ela faz com o corpo dela, não só tatuagem, né? Que veste.
ele entrou num assunto legal, porque se o tabernáculo é um ponto de interação, é uma via de conexão entre nós e Deus, entre o terreno e o divino, quando você... A grande obra de Satanás é destruir o corpo, pô. Profanando através da prostituição, pornografia, adultério, e a mutilação do próprio corpo, né, que as pessoas fazem. Aí vem isso mesmo, é tatuagem mesmo. Quem fez, está feito, agora não faça mais. Certo? Não faça mais. Porque você não é dono do seu corpo. Então você está atacando o templo de Deus. Aqui nós estamos trabalhando para construir um templo perfeito, de forma correta, para Deus habitar. Como é que você vai mutilar seu corpo? Como você vai transformar o seu corpo em um santuário de demônio? É de demônio, né? Não é de Deus. Às vezes o corpo vira um local profano. Um estudo desse ajuda a pessoa a entender o contexto de mutilação que eles fazem, deformação do corpo, né? O cara corta a cara, pinta o branco do olho, né? Fica igual um crocodilo. Não tem esses lances? Tatuagem na cara. Chifre, é um atentado contra o corpo. Sim. Nós somos compostos de 3 corpos unificados. E quando a gente vê, para carregar a glória, existe uma mensuração, uma estatura para isso. Não pode ser nem mais nem menos. Então, às vezes, a gente também deixa de cuidar do corpo emocional. Verdade. Não valoriza também o cuidado do corpo. Tem o físico e emocional, né? Exatamente. Que é composto pelo mental, né? Todas essas partes. E isso também acaba atrapalhando o carregar da glória. Porque às vezes pode estar mais, como também pode estar menos. Verdade. Pois é, o cara tiver a barriguinha avantajada, ele já está expulsando Deus do lugar, né? Não, a gente brinca, mas o próprio cuidado com a saúde, né? Os médicos sempre falam isso com a gente. Eles falam assim, mas vocês que são evangélicos, eles falam assim, vocês sabem que cuidar da saúde também é cuidar do templo, né? E é verdade. O diabetes do cara está explodindo para cima, vai comendo doce, gordura, colesterol. É uma forma assim, subjetiva de pecar, né? Mas é isso aí, a gente tem que se cuidar, saber que o corpo da gente é o templo. E sei que é uma tarefa que não é fácil, mas estamos aí. Obrigado aí pela paciência de vocês nessa maratona tão complexa, mas faz parte. Mas deve piorar mais para frente, tá? Estudar Êxodo não é moleza não, né? Vocês dormiram? Quem dormiu aí? Amém. Verdade. Mas assim, é muita informação que ajuda a gente bastante na nossa caminhada. Às vezes uma porção da escola bíblica já ajuda a gente muito mais do que culto à noite. Você pode ter certeza. Porque se estudar de forma sistemática a Bíblia, nossa, ajuda demais. A gente, se eu tivesse começado a estudar, eu converti depois de velho, né? Com quase 30 anos. Mas se eu tivesse estudado a Bíblia desde novo, nossa, minha vida seria outra. Quantos erros que eu não... Em relação a tudo, né? Princípio, finança, coisa que você perde tempo. A sabedoria divina é fantástica. Verdade. Vamos orar para terminar, meu povo? Pai Santo, querido, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por esse tempo precioso na sua casa. Nos leve para casa guardados e abençoados pelo teu poder. Que tenhamos um culto nesta noite de bênção, de vitória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é
Hu